Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Estamos aqui novamente para a nossa aula de introdução, né? Eu acho que até eu acho que vocês ainda estavam entrando no link da aula passada e eu terminei esquecendo de advertir que a cada aula a gente tem um link diferente, né? Até para evitar algum tipo de invasão indevida, né? Vez por outra a gente escuta alguns relatos nessa natureza, e aí a gente tem mais tranquilidade de tocar nossa aula. Bom, eu tenho alguns avisos, né, em relação à disciplina. Boa noite, pessoal que está chegando. E em relação à atividade, né? Eu terminei não colocando ontem a atividade, coloquei só hoje, mas vocês vão ver que é uma atividade muito light, né? Apenas para que vocês se divirtam aí nessa nossa ausência da próxima terça-feira. E essa atividade, obviamente, não vai valer nota, vai valer apenas a presença, certo? Então, vocês podem fazer, na verdade, a atividade é para vocês fazerem uma representação do que vocês entendem por direito, ou alguma situação vivenciada pelo profissional do direito, por quem estuda o direito, entende? Então, vocês podem desenhar com a mão e tirar uma foto, mandar, ou então vocês desenham no paintbrush mesmo, né? Então, usem sua imaginação para, para fazer essa atividade, certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação à aula passada? Alguma coisa que ficou pendente? Algum esclarecimento? Tranquilo? Oi, Letícia. Oi, professor, boa noite. Boa É noite. porque você botou também três vídeos, dois que eu acho que eram de uma aula do Meet. Aí é pra gente assistir ou você vai abordar o conteúdo deles na aula também? A gente vai ter um intervalozinho. Para quem não assistiu, a gente vai ter esse intervalo para assistir. Quem já assistiu pode usar o tempo para tomar uma água, fazer alguma coisa assim. Sim, tá bom. Certo? Vai ser, na verdade, deixa eu ver aqui. Tem dois vídeos que são de aulas do ano passado, então, do semestre passado, então desconsidere, certo? O que Tá vai bom. interessar mesmo é esse vídeo curto de 10 minutos de professor Alisson Mascaro. A gente vai ter tempo para ver, certo? Bom, deixa eu só verificar aqui uma situação que tinha me dito. Só um minutinho. Peraí. Bom, hoje, pessoal, a gente vai falar exatamente sobre o que vocês entendem por direito, né? E aí, antes da gente iniciar, eu queria saber de vocês, justamente, eu queria direcionar a vocês justamente essa pergunta. O que é que vocês entendem por direito? Quando a gente fala em direito, quais os sentimentos, quais as palavras, expressões, quais as ideias que vocês veem associadas a essa palavra? Digam aí. Pois não, Isaac? Professor, para mim, direito basicamente é justiça, no sentido puro. A essência do direito é a justiça. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui uma lousa interativa. Peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Pronto. Vocês podem utilizar aí, não sei se vocês estão vendo, a nossa lousa interativa. Vocês têm acesso? Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui está negado. Está negado? É como se tivesse... Veja aí se vocês não têm ainda acesso. Consegui aqui. Todo mundo tá tendo acesso? Estão vendo aí o que é que está aparecendo na lousa? Aqui tem 16 pessoas, 17. Deu certo aqui. Pronto. Então, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês se inscrevam aí, né? Aí na lousa, deu errado aqui, mas enfim. Deixa eu botar novamente. E vocês entendem por direito. Vão aí escrevendo. Pode ser várias pessoas ao mesmo tempo. Vocês já falaram de justiça, né? Garantia de igualdade. Direito a uma garantia de igualdade. O que mais? Um dos mecanismos que tem para garantia de justiça social. Perfeito. Uma linha que vai se apagando, né? Instrumento de harmonia social, método de resolução de conflitos, conjunto de regras que permitem uma boa convivência em sociedade, aplicação da lei, prática de justiça. O que mais? Paridade entre os desiguais. É o que cria o contrato social, se não o mesmo. Algo para organizar a sociedade, parcialidade objetiva. A gente já vê o quê? Aqui a gente tem paridade entre os desiguais, por um lado, aqui já tem uma garantia de igualdade por outro, né? Regulação social, forma de conviver em sociedade, onde existe sociedade existe o direito. Muito bem. Então, vamos escolher aqui, a partir do que vocês colocaram, organização social. Vamos reunir aqui algumas ideias comuns. Por exemplo, vocês veem aqui o que cria o contrato social, né? Algo para organizar a sociedade. Aqui a gente tem organização social, né? Conjunto de regras que permitem uma boa convivência em sociedade. Então, vocês, de uma forma geral, compreendem o direito como um mecanismo de controle social, de regulação social. O instrumento de regulação social está colocado aqui, né? É um instrumento de harmonia social. Então, a partir do direito, a gente consegue fazer com que as pessoas convivam. O direito vai dar uma certa ordenação, uma certa estabilidade à sociedade para que as pessoas convivam harmoniosamente. Essa é uma sensação muito comum do que o direito representa, né? Aí, aqui a gente tem posições contrastantes. De um lado, vocês colocam que é uma garantia de igualdade, e de outro, a paridade entre os desiguais. Mas como assim? Como é que eu vou, por um lado, pregar a igualdade e, por outro, dizer que é igualdade entre os desiguais? O que significa essa paridade entre os desiguais? Talvez esteja aí subentendida uma das finalidades principais do direito, que é a da organização social, mas que responde a um novo momento na civilização. Quando a gente abandona a resolução de conflitos tão somente a partir do exercício da força e passa a adotar um outro critério, por exemplo, o critério que considera mesmo o mais fraco, o minoritário, como alguém que pode reivindicar também direitos, eu
tenho aí um divisor de águas na compreensão do direito como instrumento de regulação social. Entendem? Por isso que quando a gente coloca aqui, vocês botaram método para resolução de conflitos. A resolução de conflitos que era feita nos primórdios das primeiras organizações de Homo sapiens, tão somente pelo exercício da força ou da liderança, né? Então o líder, o mais forte, bastava a vontade dele para que os demais se subjugassem a ela, né? A gente vai ter isso substituído posteriormente por um outro paradigma. E esse paradigma é justamente a resolução de conflitos a partir de outros critérios, certo? E, obviamente, muitos vão entender a justiça, né, como um elemento ligado ao direito. Por mais que, vez por outra, a gente encontre manifestações jurídicas que destoam do que, pelo menos à primeira vista, nós imaginamos como justiça. Pelo menos a gente tem que visualizar o direito como tendo a justiça como norte, apesar de ela nem sempre ser algo acessível, certo? Muito bom, pessoal. Vamos a partir dessa compreensão, né? Dessa compreensão, a gente pretende começar a aula de hoje. E a gente vai começar exatamente. Deixa eu ver aqui se eu vi. Ainda não. Porque eu acho que tem uns convidados especiais na aula de hoje. Quando eles chegarem, acho que eles vão se pronunciar aqui. Mas enquanto eles não chegarem, eu vou dar prosseguimento. Bom, a gente vai falar hoje exatamente sobre as noções preliminares do direito. E quando eu trago essa representação artística, né, para vocês, a representação da justiça para Rafael, né, um mosaico, uma pintura sobre um mosaico muito, muito bonito, né, muito expressiva, a gente começa a imaginar por que a gente constrói a ideia de direito ligada à justiça, ou do direito como um instrumento para garantir a igualdade, né? Ou mesmo para a resolução de conflitos. A gente vai abordar a simbologia que existe nessa figura de maneira mais profunda posteriormente. Mas eu quero que vocês percebam já nessa representação a balança em pratos do mesmo nível, né? A espada como a forma de impor a solução desse conflito e a serenidade da justiça. Aqui a gente verifica uma justiça que sequer tem os olhos à vista, né? Então, me parece que ou está com os olhos fechados ou está com os olhos para baixo, evitando o contato visual com quem se pretende julgar. E isso diz respeito também àquela ideia que vocês colocaram nesse primeiro brainstorming, justamente de tratar os desiguais de forma igualitária, né? E de garantir a igualdade entre todos, independentemente das suas diferenças, certo? Então, essa representação artística, ela também responde pelo que a gente sente como o direito ou como a justiça. A gente vê filmes e séries, a gente vê nas nossas experiências diárias, numa ação policial ou num caso judicial que tem holofotes, né, que toma os holofotes na grande mídia, e aí a gente vai construindo essas percepções. Nem sempre, porém, essas percepções são exatas, são correspondentes ao que, de fato, o direito representa. E aí eu vou trazer para vocês, né, um primeiro caso, uma situação hipotética em que uma pessoa
procura seu escritório de advocacia, vocês são todos advogados, né, acabaram de se formar, e aí essa pessoa, ela expressa para vocês o desejo de ver modificado lá no registro civil o nome e o gênero. Porque para essa pessoa, a sua identidade biológica não corresponde à sua identidade psicológica. Então, a gente está diante de um caso de uma pessoa transgênero. Então, nasceu homem e se vê, nasceu biologicamente homem, mas se entende como mulher, ou vice-versa. E aí vamos imaginar o seguinte diálogo. A pessoa chega para cada um de vocês e diz: eu tenho direito, doutor ou doutora? Né? E aí vocês dizem: bom, o direito constitucional parece dar fundamento ao seu pedido, mas aí a pessoa, o seu cliente diz: há quem pense que isso não é direito, né, doutor ou doutora? E vocês respondem: exato. Mas é por isso que o direito não é considerado ciência exata. Vejam que está destacado aí, em letras maiúsculas, né, em caixa alta, a mesma palavrinha, direito. E aí eu queria que vocês me dissessem se nessas 4 expressões, nessas 4 frases, o termo quer dizer exatamente a mesma coisa. O que é que vocês acham? Eu acho que não. Quem foi que se manifestou aqui? Foi eu. Há várias pessoas. Não, 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 não. Certo. E aí, digam por quê. Eu vou colocar novamente aqui para vocês verem. Qual a diferença entre uma frase e outra? O emprego de direito em uma frase e outra. Eu entendo que o segundo está bem ligado realmente à faculdade, à matéria do direito constitucional. Sim. O primeiro, eu entendo que ela quer dizer não em relação ao direito que a gente estuda, e sim ao, tipo, eu tenho essa possibilidade, entende? Sim. Eu não entendo como algo profissional, e nem Certo. como algo, tipo, de disciplina de faculdade como o segundo. E as outras 2 últimas eu não sei. Alguém pode dar uma ideia? Fica aí, pessoal. Pode, eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo, não. Eu estou só vendo a tela. Então, Ítalo Silva levantou a mão, professor. pronto. Pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Denise. Boa noite, caros colegas. Pela frase, professor, eu assumo que eu tenho direito, né? Esse direito pode ser interpretado como uma garantia na primeira frase. Né? Já na segunda, eu acredito que seja uma disciplina dentro dos ramos do direito. A terceira, novamente, eu acho que seria uma garantia. E na quarta, por fim, eu acredito que o direito, como se fosse uma lei de forma ampla, né? Abrangendo todas as suas facetas. Certo. Vocês concordam? Discordam? Fernando agora. Oi. Licença, boa noite. Boa noite. Eu concordo com os colegas referente à primeira e à segunda, mas na terceira me parece mais uma questão, como eu coloquei no chat, ligada à moralidade, Perfeito. ou questão religiosa, alguma coisa do tipo. Isso. E a quarta mais como a ciência propriamente dita, não A como... ciência do direito. Isso, uma coisa mais exata e não tão Perfeito. abstrata. Perfeito. Alguém mais quer dar alguma contribuição? Oi. Fernando. Oi, Fernando. Então, acho que a primeira é tipo, se a pessoa, quando fala, eu tenho direito, doutor, é tipo assim, a lei vai me assistir em relação a isso. Aí a questão do direito constitucional parece que vai nessa linha de tipo, estudar o que diz a Constituição e tal, em relação ao que a pessoa está pedindo. E a terceira, eu acho que é na linha, tipo, é direito de ser correto, né? Há quem pense que isso não é correto. Não é correto. Como o seu colega falou, não é moral. A minha religião não vê isso como certo. Aí, assim, essa quarta aí dá pra gente pensar o que quer dizer, né? Que
Pode ser que porque o direito tem a interpretação, tem outros fatores que interferem, né? Apesar da lei estar escrita lá, e tipo, tá escrito e tá escrito, é aquilo que tá escrito. Certo. Mas abre muito espaço para a interpretação, e talvez por isso não seja uma ciência exata. Não sei se é essa linha. Bom, nós temos aí várias expressões, a mesma expressão direito, né? Mas vários significados diversos, porque nós temos, no nosso idioma, pelo menos, uma só palavra para sinalizar para significados plurais, né? É por isso que se diz que o direito é uma palavra plurívoca, né? Não é equívoca nem unívoca. Ela não tem um só significado, nem tem significados contrastantes. Na verdade, são significados que se complementam, certo? Por exemplo, quando eu digo que eu tenho um direito, eu tenho direito ao nome, eu tenho direito à propriedade, eu tenho direito a receber um salário. Esse direito é o que se chama de direito subjetivo, certo? Esse direito subjetivo nada mais é do que a permissão que o ordenamento jurídico dá, ou que a lei dá, então vamos falar de lei de uma forma geral, certo? A permissão que a lei dá para que eu possa reivindicar algo, ou exercer algo, ou usufruir de algo, ou me portar de determinada maneira, certo? Quando eu tenho o direito de ir e vir, a esse direito que eu estou fazendo, a essa expressão, a essa concepção que eu estou fazendo menção, o chamado direito subjetivo, porque ele está atrelado ao sujeito, ele está vinculado a um sujeito que detém aquele direito, certo? E de onde é que esse sujeito vai tirar essa permissão? Justamente do chamado direito objetivo, que é, nesse caso, da segunda frase, o direito constitucional. Onde é que eu vou tirar esse direito de que eu possa mudar o meu nome e o meu gênero no registro civil? Eu vou tirar do direito constitucional, porque o direito constitucional ele garante a dignidade da pessoa humana. Entende? Agora veja o que é interessante, pessoal. Várias pessoas fizeram menção à disciplina de direito constitucional. Só que a disciplina de direito constitucional, ela estuda o direito constitucional. Ela não é o direito constitucional. Então, a disciplina de direito constitucional é o quê? É um ramo da ciência do direito. Entende? Nesse caso, quando a gente fala, eu estou pagando o direito constitucional. Esse direito constitucional não é mais o direito objetivo. Ele é o direito como ciência, lá da quarta frase. Entende? E essa confusão entre direito e ciência do direito, ela é algo para que a gente tenha que escrever diariamente para que a gente não cometa mais esse equívoco. Porque uma coisa é a ciência do direito, outra coisa é o direito propriamente dito. A gente vai ter uma aula específica para a ciência do direito, mas eu queria que vocês compreendessem agora essa distinção, certo? E aí, na terceira frase, como vocês bem apontaram, eu estou falando do direito como algo atrelado à moral, algo de correção, certo? Então, só aí nesse simples diálogo eu tenho menção ao direito subjetivo, que é dado pelo direito objetivo. Eu tenho um direito no sentido de moralidade, de correção, certo? Eu tenho um direito no sentido de ciência do direito. Então, vejam em que é que a gente vai se meter estudando esse objeto, tá certo? Então, professor, oi. Paulo Feltran levantou a mão. Acho que ele quer falar. Pois não, Paulo? É só uma pergunta sobre o direito subjetivo. Ele é sinônimo de garantia ou não? A gente vai ter uma aula lá no finalzinho dessa disciplina, Paulo, para falar sobre todas pelo menos as mais importantes acepções de direito subjetivo. Mas, por enquanto, se contentem em compreender o direito subjetivo como a permissão de agir conforme o direito objetivo, certo? Então, por exemplo, eu tenho direito à propriedade. Então, é porque o direito me garante agir de forma a
usufruir desse bem que eu tenho, que eu tenho a propriedade. Certo? Então, ele sempre vai vir do objetivo, o subjetivo. Isso, exatamente. E o que é o direito objetivo? É o direito civil, é o direito constitucional. É o que está escrito, digamos. Aí tem uma outra questão, porque nem sempre o direito é escrito, né? Então, a gente vai ter manifestações jurídicas que não estão escritas. O costume, né? Outras manifestações culturais, tá certo? Então, eu estou tratando agora de lei de uma forma bem genérica, a lei como vocês estão entendendo hoje, e a gente vai desfazer essa compreensão mais adiante, certo? Uhum. Mas ótima pergunta. O que mais? Alguma outra dúvida? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram no chat. O primeiro caso do direito subjetivo, exatamente, o Paulo já tinha respondido. O direito como terceiro certo, moralmente correto, exatamente, isso mesmo. Eu posso compreender também o direito como o contrário de esquerdo, né? Então, também existe essa possibilidade. Ou o direito como, no aspecto sociológico, como fato social, a gente vai ver já que isso também é correto, tá certo? Mas, de todo modo, eu tenho várias possibilidades de compreensão a partir da mesma palavra. E isso pode nos causar algum transtorno. De toda forma, se a gente parar para pensar, todas essas acepções de direito, elas estão ligadas a ideias de lei e de ordem. Exatamente aquilo que vocês colocaram na lousa interativa, certo? A ideia de lei no sentido de regra, de conformação de comportamento humano, né? Então, eu imponho regras para quê? Para que as pessoas ajam de acordo com essas regras, não fujam da linha, né? E aí leva a que a gente possa evocar a própria raiz etimológica da palavra direito, do directum ou directum, que quer dizer seguir na linha reta. Eu tenho, portanto, uma linha que eu tenho que seguir, certo? Então, é o directum latino, que nos faz imaginar que o direito é como se fosse uma régua de comportamentos. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aqui? Professor? Oi, Ana. Só uma dúvida com relação à diferenciação que o senhor fez do segundo para o quarto exemplo, só para ver se ficou claro, que antes eu tinha ficado um pouco confusa. No caso, é como se o quarto fosse uma esfera maior e o segundo, quando traz essa questão do direito constitucional, seria como se fosse um ramo especificamente. E aí as pessoas confundem justamente por achar que são um só? Não necessariamente uma situação de abrangência. É porque na quarta frase eu tenho uma referência à ciência do direito. Eu falo do direito, mas ele diz assim, o direito não é uma ciência exata. Mas o correto mesmo seria dizer, a ciência do direito não é uma ciência exata, certo? No segundo caso, quando eu falo que o direito constitucional permite lhe dar esse direito, eu quero falar em Constituição, entende? Não é o ramo da ciência do direito, não. Não é o ramo da ciência do direito que garante a você o direito de mudar o nome, mas é o próprio direito constitucional, é a própria Constituição que garante esse direito, entende? Então, uma coisa é a ciência do direito, outra coisa é o direito propriamente dito, que constitui o objeto daquela ciência. Aí, no caso, a ideia de que a ciência do direito não é uma ciência exata seria justamente porque, quando se fala que não é uma ciência exata, tem gente que acha que por isso não é ciência, né? E aí, quando essa é outra questão que a gente vai abordar. A gente vai abordar nas aulas seguintes. Tá certo. Perfeito. Tá bom, obrigado, professor. Exatamente. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, aí vocês se colocam diante dessa situação. Bom, o direito constitucional garante ou não garante? Eu posso defender um direito contra a moralidade? Um direito imoral? Ou um direito que ele vá se contrapor à moral dominante, pelo menos naquela sociedade? O que é que vocês acham? Então,
Aqui a Bárbara falando, não sei se dá para ver. Foi, Bárbara. Então, eu acho que, na verdade, tem umas opiniões pessoais, mas tem aquele negócio, né, de, tipo, correlações entre direito e moralidade, aí tem várias correntes de pensamento, né, sobre, tipo, intersecção entre eles e Perfeito. se um A gente vai ter também uma aula sobre direito moral e ética, né? Mas é bom que a gente já saiba que tanto a inspiração da moral sobre o direito, como também existem choques, certo? Sara levantou a mão. Não, era uma dúvida, mas eu consegui entender agora. Tranquilo mesmo? Não quer nem formular uma pergunta? Não, é porque eu estava pensando que geralmente a moral ela está muito interligada a ideais religiosos, né? Uhum. Então, justamente por ter a ideia do Estado laico, já tem um choque, né? O fato de a moral ir muitas vezes contra o direito, porque o direito garante que o Estado seja laico. Então, a moralidade ela pode ser muito uma brecha de ideais religiosos dentro de um Estado que não deveria ter isso, porque é laico. Então, acho que tem esse debate assim, também. O Estado é laico, mas existem feriados nacionais ligados à religião católica, né? Exatamente. Então, Professor? Oi. É meio que uma utopia, né? Porque você vê lá no Supremo Tribunal Federal, em vários órgãos do governo, um crucifixo lá em cima. Isso. Então, se o Estado é laico, por que deveria ter essa representação? Pega aí a nota de dinheiro que vocês têm aí no seu bolso, né? Tá lá o Deus seja louvado. No preâmbulo da Constituição há um reconhecimento, há uma invocação de Deus. E é Deus, não é Alá, não é Javé, não é Maomé ou Krishna, né? E nem muito menos qualquer dos deuses da Umbanda, né? Não, enfim, é um Estado laico, mas, obviamente, a religião católica, pela nossa formação etnológica, a gente tem uma aproximação muito maior com a religião católica, porque fomos colonizados pelos portugueses, que aproveitaram um pouco impuseram sua cultura, né, naquela ideia de civilização salvadora, e respeitaram um pouco dos povos que aqui já habitavam o país. Pois não, Cíntia? Pode falar, Cíntia. Cíntia e Rebeca depois. Estão me ouvindo, então? Podem falar. Acho que Cíntia deve estar tendo algum problema. Se você quiser falar, Rebeca, pode falar. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu gostaria de pedir que o senhor, se pudesse comentar sobre uma frase que eu li quando eu estava lendo esse livro, que era: o direito é diferente da lei e a lei é diferente de justiça. O senhor poderia comentar? Porque, principalmente agora, eu estou muito confusa. Mas guarde sua pergunta, anote aí que a gente vai, quando a gente for falar especificamente do texto, que a gente vai abordar essa frase, né, tão impactante. A gente vai tratar já dela. Eu acho que Cíntia agora conseguiu ligar o mic. Boa noite, professor. Está dando para escutar bem? Está ótimo. Quanto ao questionamento do senhor, eu acredito que o direito ele pode sim ir contra a moral de um determinado indivíduo, até porque o que pode ser moral para mim pode não ser moral para o outro, mas ele não pode ir contra a moral de uma sociedade, enquanto coletivo, porque ele pode correr o risco de não ser seguido e aí a lei não ter aplicação, digamos assim. Então, você acha que se o direito for contrário à moral coletiva, pelo menos a moral da maioria, ele pode
ele pode se tornar inválido. Isso. O direito, portanto, ele tem necessariamente corresponder à moral da maioria. Acredito que sim. Pode ir contra a moral subjetiva de determinados indivíduos, mas não do coletivo como um todo. Certo. Paulo levantou a mão aqui. Depois, Bárbara. Não, mas se for pensar assim, você está indo contra o meu direito, contra a minha dignidade humana. Caso isso aconteça. Porque aí vem na frente, né? Não faria muito sentido. Uma sociedade, devido à moralidade de alguns, eu acabar não tendo direitos que eu acredito ser, né, essenciais para a minha vida. Então... Perfeito, Paulo. Perfeito essa reflexão. Porque, por exemplo, a gente escuta muito dizer, não, acabou esse negócio de governo para as minorias, a gente quer governo para as maiorias. Mas o governo sempre foi para as maiorias, né? Historicamente, sempre se relegou às minorias a insignificância. O grande salto civilizatório que a gente vai experimentar na humanidade é justamente a possibilidade de o diferente ter espaço na discussão pública. Por isso que assim, é perigoso você dizer apenas que o direito tem que se atrelar necessariamente à maioria, porque isso possibilita a defesa do extermínio da minoria. Mas a gente vai desenvolver isso mais adiante. Bárbara. Oi, então, primeiro falando só sobre isso que foi comentado agora, sobre o pessoal não, né? Algumas pessoas dizerem que, não, o direito tem que ser, acabou isso para a minoria, porque na verdade, a maioria das pessoas que falam isso acham que minoria está se referindo, tipo, a quantitativo, mas não é quantitativo que a gente fala, tipo, sobre relação de poder, né? Isso. Enfim, se fosse quantitativo, aí ia ser para o que a gente chama de minoria mesmo. Então, enfim, ia dar no mesmo, né? Por exemplo, há quem trate as reivindicações femininas, né, das mulheres como minoritárias, mas as mulheres são maioria. Pelo menos no nosso país são maioria, né? E por que ainda se diz, mas lá vem com essa história, né, direito das mulheres, reivindicações das mulheres... Então, por que isso? Aí a gente vai começar a entender daqui a pouquinho o porquê. Enfim, e além disso, eu ia dar um exemplo parecido com o que o Paulo falou agorinha sobre, né, a gente não perder, tipo, algumas pessoas perderem seus direitos porque a maior parte da sociedade acha injusto, mas eu acho que uma coisa bem recente que dá para exemplificar bem é sobre a lei seca, sabe? A lei de proibir você beber e dirigir, consumir álcool e dirigir, porque assim, quando foi aprovada, digamos assim, a moral coletiva desse país, praticamente, né, falava que, não, tá tudo bem você beber e dirigir, tipo, isso não vai ter problemas, e aconteciam muitos acidentes, tipo, por uma questão de direito à vida e respeito das outras pessoas, tipo, por uma harmonia social, fez-se essa lei, e embora muitas pessoas transgredissem, aí você encontra outros mecanismos dentro das ciências sociais para trazer uma conscientização para a população e mudar essa moral que, embora possa parecer problemático falar que a moral de alguém é errada, mas alguns pontos específicos de alguns pensamentos morais, ditos moralistas, eles são muito complicados e ferem a vida de outras pessoas, a liberdade de outras pessoas. Então, acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Acho que Paulo... Não, Letícia tinha levantado a mão. Professor, mas era só para complementar, porque eu discordo de Cíntia. Eu acho que o direito é exatamente amplo e plural para alcançar mais pessoas e os desejos delas. Por exemplo... nessa situação, eu até fiquei, será que, por exemplo, como advogado, seria interessante você falar para o seu cliente que está indo pedir alguma coisa, tipo, mas pela sociedade isso não é bem visto, entendeu? Eu queria uma opinião profissional sua, se isso seria relevante para a situação, porque é algo que a pessoa vai, tipo, pedindo realmente algo bem sério, e aí você fala, mas pela sociedade, né, isso não é legal. Boa pergunta, e vou responder com outra pergunta. Se vocês fossem procurados, agora não por um transgênero, mas por uma pessoa que cometeu um homicídio,
disse, olha, eu cometi um homicídio e eu quero que você me defenda. E vocês, como é que acolheriam essa pessoa? Professor, todos têm direito à defesa, né? Hum. Estando certo ou errado, todos têm direito à defesa, é previsto em lei. É por isso que existe a defensoria pública, né? Exato. E assim, mesmo o defensor público, ele é obrigado a fazer a defesa, né? A não ser que, por alguma razão relevante, ele decline, né? E aí outro colega defensor atua. Mas o advogado privado mesmo, muitas vezes ele é apontado como um vilão, né? Como é que você faz isso? É um mercenário, se vende, né, para defender aquele bandido, aquela pessoa que matou o filho, matou o enteado, enfim, essas questões mais que agridem a nossa sensibilidade de maneira mais efusiva. Mas como você falou, Damião, todos têm direito à defesa. E aí, dentro do que até a Letícia colocou, eu tenho o dever como advogado de mostrar, olha, existem caminhos para a garantia do seu direito, mas eu tenho também resistências, certo? Então, o advogado, o profissional de direito, ele tem que mostrar todo o leque de possibilidades, né? Eu lembro de um colega que, na prática forense, inexperiente, né, na prática jurídica aí da universidade, eu digo daí da universidade como se todo mundo estivesse na universidade, né, no setor, saudade. E aí, eu, meio tímido, né, a primeira pessoa que a gente atendeu, e aí ela disse problema, estava querendo uma pensão alimentícia do ex-marido. Aí o meu colega, né, de faculdade, disse, nem se preocupe, a senhora já ganhou, com certeza, olha, a gente vai fazer uma petição aqui, a senhora ganhou. Eu disse, caramba, como ele tem segurança, né? Como assim? Eu queria ter essa certeza, essa convicção. E, na verdade, a gente não pode dar uma certeza, principalmente nesse primeiro contato, porque a gente não ouviu o outro lado. A gente está escutando apenas um lado da versão, né? E do direito, o processo é construído dentro de uma dialética, né, de discussão de lados opostos. Bom, várias pessoas inscritas, Nicole, Bárbara, vamos lá. Primeiro, Nicole. Então, professor, eu vou até retomar uma fala de Rebeca, porque ela dividiu o direito da lei e do justo. E eu lembro que na leitura falava sobre o direito ser algo condicional e a lei ser o critério que a pessoa iria se basear para tomar aquilo como justo ou injusto. E mais à frente na leitura, foi possível ver um direito equívoco, que encaixa justamente no que o senhor estava falando sobre um homicídio. Porque no direito da necessidade, pode-se encaixar muito bem um exemplo de legítima defesa. Então, se esse homicídio foi por legítima defesa, ele também pode ser por precipitação. Porque se existia uma forma de ameaça, que a pessoa se sentiu ameaçada e quis se proteger antes que aquilo viesse a acontecer, antes que algo pudesse feri-la ou qualquer coisa assim, então seria uma forma de defender aquela pessoa. E aí cabe um julgamento do juiz, né, que seria ele seria condicionado, seria um direito equívoco, porque justamente não é previsível, não tem como prever o que é que vai acontecer, qual seria a sentença. Então, eu acho que o direito ele é bem flexível. Já as leis, elas acompanham esse direito, pelo que eu entendi, né? Perfeito, Nicole. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu digo que o direito é imprevisível, ele não está traindo a nossa expectativa de que ele nos garanta uma certa estabilidade, não.
uma certa segurança, não? Tem aquela máxima, né, de cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que vai sair. Professor, eu acredito que se nós somos, por si só, plurais, a sociedade é plural e se modifica a todo momento, porque o direito não tem que acompanhar essas mudanças. Então, eu não acredito como se traísse, né? Eu acredito como que, de fato, acompanhasse e continuasse paralelo. Porque não há como continuar com o direito que a gente tinha, por exemplo, na Idade Média. Então, a sociedade se modifica e o direito também tem que se moldar, não é? Afinal, um complementa o outro. Perfeito, amigo. Excelente. Deixa eu abrir a palavra para vocês, que tem várias outras perguntas para eu provocar aqui. Bárbara, depois Ana, Sara e Débora. Não, o que eu ia falar era sobre aquilo de, tipo, casos e casos, o famoso depende e tal, de tipo, sim, a pessoa tem direito à justiça, mas, tipo, eu tenho a minha moral comigo mesma, aquela minha moral comigo mesma foi ótima, né? Mas, tipo assim, eu não posso impor a outras pessoas, só que, tipo, é uma coisa que eu quero seguir. Então, tipo assim, é muito de ouvir a história e entender mesmo, tipo, se aquilo ali ultrapassa seus próprios limites, tipo, como pessoa mesmo, ou se não, por você tá tudo bem fazer aquilo ali, e de toda forma, se você não for conseguir ajudar aquela pessoa, dar um encaminhamento, ou indicar algum colega que você saiba que, né, que abrange esse tipo de caso, e essas coisas assim, ou a Defensoria Pública. Perfeito. É exatamente isso, Bárbara. Ana. Não, professora, só aproveitando até o gancho do que a Nicole falou, né, essa questão da análise mesmo de cada caso, de cada situação, a gente tem aquele tabu que até hoje é muito difundido, né, a ideia de advogado que defende bandido. Sim. Mas, às vezes, a gente tem que analisar a questão do próprio direito à defesa e da garantia de um cumprimento de pena, se a pena vai ser justa, se aquele criminoso vai ter o seu direito garantido de pena justa, porque muitas vezes isso não acontece, né, quando se tem um trabalho feito de maneira até incompleta, digamos assim. Então, esse tabu, e que às vezes a gente tem dificuldade de até pensar um pouco sobre isso, é porque falta esse entendimento das pessoas, que mesmo que você cometa um crime, mas você deve ser julgado de maneira a receber a pena que você merece, não algo a mais ou algo a menos, né? Então, até aproveitando também o gancho do que o Damião falou, a evolução social, a pluralidade do que a gente vive hoje e as adaptações que o direito vai vivendo ao longo do tempo. Então, a gente tinha leis que jamais poderiam se pensar que elas seriam aprovadas e elas hoje estão em vigor, né? Então, eu acho que vai muito por esse caminho também. As pessoas precisam pensar sobre isso. Perfeito, Ana. Letícia colocou aqui, tem juiz que tem mão pesada, é verdade. E aí vocês acham justo que eu tô lá, o mesmo caso, um caso muito semelhante. Na terceira vara criminal tem um juiz mais compreensivo, na quarta vara criminal tem um juiz com a mão pesada. É justo isso? Como é que isso é admitido dentro da realidade jurídica? Professor, você pode repetir, por favor? Eu tenho a mesma situação, né? Então vamos supor uma situação que sempre está uma pessoa que furtou um pacote de fralda do supermercado. Aí eu tenho um juiz da terceira vara criminal. Estou dizendo hipoteticamente, pessoal. Não estou falando, nem conheço o juiz da terceira vara criminal não, aqui de Natal. O juiz da terceira vara criminal entende que deve ser punido rigorosamente, porque o tipo penal está lá no Código Penal, tem que ser cumprida a lei. E o da quarta vara diz, não, pelo amor de Deus, um pacote de fralda, né, isso é insignificante e, portanto, não merece o rigor da lei. Aí eu tenho duas interpretações totalmente contrastantes da mesma lei, e aí eu tenho sentenças diferentes para casos semelhantes. Vocês acham isso justo? Professor? Também eu gosto de responder as perguntas de pegadinha, muito bem. Professor, esse caso da fralda que o senhor aí citou, ele não se encaixaria no princípio da bagatela? Da bagatela ou insignificância. Mas tem juiz que não, né? Acha que não. Ou um colega meu mesmo. Teve até um caso que teve repercussão agora muito recentemente, que acho que o juiz terminou absolvendo
uma mulher que tinha furtado alguma coisa para comer, né? E o Ministério Público recorreu, né? O meu colega lá recorreu, porque achou que tinha que pagar mesmo pelo que fez. E aí, o que é que vocês acham? Isso é justo? Isso é direito? Professor? Oi, Fernando. Eu acho que é um pouquinho diferente, mas acho que se aplica também parecido nesse sentido. Por exemplo, Maquiavel, acho que Maquiavel fala que para os amigos tudo e para os inimigos o rigor da lei. Aí meio que eu acho que a pessoa que é rigorosa assim, será que ela é com um par dele assim, com alguém que tipo quer lá, um advogado para ser julgado ou que é tipo um par dele ou alguém próximo, um médico que atende a família. Será que ele teria esse mesmo rigor? Pois é, aí é uma questão assim que eu não posso analisar, né? Mas com certeza pode acontecer isso. Quando a gente observa o outro, o rigor é tremendo, porque eu vejo o outro, eu vejo alguém diferente de mim. Mas quando eu vejo alguém na mesma situação que eu, então ele não furtou uma fralda, um pacote de fralda que pode custar 50, 100 reais, mas ele sonegou o imposto na ordem de R$1 milhão. Mas aquele cara, ele janta no restaurante que eu janto, né? Ele é gente boa. Eu geralmente me encontro com ele no CrossFit, né? Então, assim, eu acho que ele cometeu um equívoco, mas vamos ver se a gente entende, né? Compreende o lado dele, situação econômica difícil para os empresários, né? Obviamente tem isso também, certo? Ou seja, eu estou aqui desnudando o direito. Estou mostrando o direito como ele é, certo? Várias pessoas tinham se inscrito, já baixaram a mão. A Bárbara levantou. Bárbara e José. Estou aqui. Então, tipo, eu acho complicado responder essa pergunta porque, beleza, não parece justo, tipo, olhando de primeira vez, assim, nossa, uma pessoa, tipo, meu Deus, eu tô nervosa, eu tô errando tudo, não sei o que tá acontecendo, mas enfim, duas interpretações diferentes, assim, tipo, totalmente contrastantes. Parece algo injusto, mas é como eu falei no chat, tipo, existem mecanismos dentro da justiça brasileira, pelo menos do direito como um todo, né, para conseguir fazer uma regulação e uma média dessas decisões. Então, eu acho que isso já teria como resolver esse problema, sabe? Da injustiça, que é alguma injustiça eventual que acontecer. Então, acho que perfeito, Bárbara. O nosso sistema jurídico permite o recurso. E aí, num tribunal, teoricamente, eu tenho uma composição plural, e aí eu tenho vários pontos de vista e vai prevalecer aquele dominante, né? A maioria. E existe um ambiente também de discussão, e aquele caso pode ter um encaminhamento diverso, porque aí vão estar sendo utilizados vários pontos de vista sobre a mesma questão, certo? Excelente. José ia fazer a colocação? Eu ia fazer uma colocação só sobre a fala do senhor sobre o empresário. Pode ser condição econômica e as condições econômicas da mulher que roubou para se alimentar. A Constituição garante a dignidade, o princípio da dignidade humana, que a mulher, todo mundo tem acesso a tudo, né? E se isso acontece por falta do Estado, essas coisas assim, é bem interessante você perceber todos os nuances que faz a nossa sociedade, né? E pensar que um lado sofre com o rigor da lei e do outro a mão de pena, a mão leve. Mas aí é que tá. Por que é que eu trato de forma diferente? Porque eu identifico naquela pessoa o outro, algo diferente do que eu sou. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu tenho uma empatia natural, certo? Então, por que é importante que a gente tenha uma turma o mais plural possível do direito, no curso de direito? Porque eu vou possibilitar a formação de profissionais do direito que tenham visões de mundo também diversas, que tenham passados, que tenham experiências de vida diversas. E essa pluralidade, pessoal, é
enriquecedora demais de quadros profissionais do direito. Se eu tenho juízes das mais diversas matizes ideológicas, culturais, de experiências de vida, eu tenho uma magistratura muito mais forte. Da mesma maneira, o Ministério Público, a Defensoria, a Advocacia Pública e Privada, certo? João, depois do Paulo. Eu não lembro qual foi o estudioso, o filósofo, sociólogo que eu ouvi ele dizendo isso, mas ele falou que o brasileiro ele não tende muito a seguir necessariamente o que está escrito na lei. Ele tem algo a mais, que é a relação dele com o outro. E isso é algo que pesa muito, ainda mais nessas questões aí de justiça. E é justamente isso que você falou da empatia. Eita, agora deu um branco. Sérgio Buarque de Holanda, ele fala sobre o homem cordial, né? E o homem cordial, ele não é um homem cordial assim, de ser gentil, não. O brasileiro como homem cordial é que, vejam a etimologia da palavra, do corde, né, do coração. Então, é aquele que age com o coração. Se eu me identifico com a pessoa que eu estou julgando, obviamente o julgamento vai ser mais ameno. Se eu trato aquela pessoa como uma pessoa diversa, com quem eu não tenho nenhuma afinidade, eu vou ser mais rigoroso. É claro que no plano da realidade a gente pode controlar isso de alguma forma, mas inevitavelmente a gente vai ter isso também pesando na nossa pena, né? na nossa conduta. Mas aí, Paulo levantou a mão. Diga aí, Paulo. E agora desapareceu. Enquanto Paulo se reconecta aqui... Ia fazer um link com o que o senhor falou, que há quem pense que ainda hoje o curso de Direito deveria ser para a elite. Né? E eu acho isso uma pena, porque é essa pluralidade, como você disse mesmo, aí, que deve tornar a justiça mais acessível, né, mais igualitária, pensar uma nova forma de fazer justiça e direito. Perfeito. Inclusive, eu fico muito feliz porque eu sou cotista, né? Talvez o primeiro advogado da minha família, e sou uma pessoa muito simpatizante das causas sociais e das lutas. Então, eu espero sim que muitos negros, muitas mulheres trans venham aí, muitos indígenas, porque eu acredito que esse espaço tem que ser disputado mesmo. Ao contrário do que era antes, né? Ainda eu acredito em algum sentido que o curso de Direito da UFRN é elitista, mas aí é uma outra problemática. Mas é isso. Eu acho que quanto mais, melhor. Concordo com você, assina embaixo, Paulo. Eu só vejo vantagens nessa pluralidade, né? Então, quanto mais olhares diversos a gente puder colocar numa formação profissional tão importante da sociedade como é a formação dos profissionais em direito, melhor. E eu digo isso direito, mas digo medicina, né? Vocês devem se lembrar de imagens circulando há alguns anos da turma de medicina fechada com determinados candidatos, A ou B. Aí, a mesma característica, né? Então, são aquelas pessoas que têm o mesmo berço, né? As mesmas características físicas, as mesmas experiências. A gente vai ter profissionais de medicina muito padronizado, dentro de um padrão que, às vezes, impede ou dificulta o exercício mais humano, né, dessa tão importante missão. Damião. Sara. Professor, eu vi aquele vídeo que você colocou no cigarro. Professor, desculpa. Desculpa, é porque eu cliquei aqui no botãozinho da mão e não do microfone. Eu dando ia falar e não falava, por isso que eu achei estranho. Mas era só para complementar ainda com relação àquela coisa, né? Você colocou o exemplo do homicídio lá do rapaz, complementando com a questão da pluralidade, né? Uma coisa que a gente vê que é relativamente recente no direito são as audiências de custódia, né? Sim. Então, é meio que permitir
eu não diria dar mais uma chance, mas assim, de tornar mais acessível, de justamente fazer o que a Bárbara estava dizendo, para ver se aquela prisão que foi feita, se está correta, né, se uma prisão preventiva, se for o caso, enfim, ver como é que chama? Se é legal aquela prisão, né? Sim. E aí tá as audiências de custódia. Perfeito, Camilo. E olha que coisa interessante. Quando eu falo quando vocês ouvem, né, audiência de custódia, qual é a ideia que se tem normalmente da audiência de custódia? Ela é rigorosa, né? Quem atua na audiência de custódia é rigoroso ou termina soltando o povo? Geralmente é acusado de liberar todo mundo, né? Exatamente, Fernando. Mas geralmente os crimes que são liberados são os crimes mais leves, né? É furto, exatamente. Roubo, algumas coisas assim, que não ter violência. Roubo é muito difícil ser liberado. Pois não, Damião? No caso, a audiência de custódia, a audiência de custódia seria para debater as condições que foram feitas à prisão. A prisão, e não necessariamente o crime que foi cometido. Isso ficaria para uma segunda audiência. Exatamente. E aí, alguém perguntou até o que são audiências de custódia, né? A audiência de custódia é a audiência que é realizada em razão de uma exigência do Pacto de São José da Costa Rica, de que o Brasil é signatário, para que todo preso, em até 24 horas, deva ser apresentado à autoridade judiciária. Porque aí vai ver se ele sofreu agressão, se a sua prisão deve ser mantida ou ele deve ser liberado. Certo? Ou seja, se há legalidade na sua prisão. Porque a pessoa não pode ser presa e simplesmente, não sei porque eu fui preso, ou eu não sei onde fulano está preso, né? Durante a ditadura, né, a gente vivenciou esse tipo de prática. E a percepção que se propagandeia, muitas vezes, nas grandes mídias, é de que a audiência de custódia é para soltar todo mundo. A minha realidade, a minha experiência na audiência de custódia é muito pelo contrário. Eu acho que um grande percentual dos custodiados se mantém custodiados. Certo? Então, a minoria, de fato, pelo menos dos casos em que eu atuei, são libertados na audiência de custódia, são liberados na audiência de custódia. E não são liberados porque não vai acontecer nada, não. Ele vai responder o processo de liberdade, é apenas isso. Mas, mesmo assim, a maioria responde preso, né? Aquele que é preso em flagrante. Isaac. Professor, boa noite. Eu queria falar sobre a questão do exemplo que o senhor usou, de uma mulher que furtou um pacote de fralda ou alguma coisa para comer. Se ela realmente estava passando por necessidade, isso, de certa forma, não se encaixa no direito de necessidade, tipo daquele exemplo do naufrágio, que o cara... Isso. Porque, de certa forma, ela furtou aquilo porque naquele momento ela não pensou em nada pior do que a necessidade que ela estava passando. Uhum. Aí, de certa forma, na minha opinião, ela não deve ser considerada inculpável, mas impunível. Porque, se ela for considerada, se ela não puder ser culpada daquilo, aquilo, de certa forma, vai dar uma segurança, assim, para, fiz uma vez, não deu nada, vou e faço de novo. Que nem a gente vê muitas vezes até na televisão, o cara vai lá, vai entrevistar o cara que foi detido, aí não, isso aqui já acontece direto, amanhã eu estou na rua de novo. É só que uma sensação de impunidade, de liberdade. Isso. Aí, se um julgamento, libera ela, mas com advertência, de alguma forma. Certo. Muito boa colocação. Eu não quero que vocês já estão trazendo respostas, né? Fundamentos jurídicos para acobertar ou não o pleito da mulher, se ela deve ficar. Não, o que eu queria discutir com vocês aqui nesse momento é que há possibilidade de haver respostas contrastantes para a mesma realidade, entende? Juízes diversos
entendendo de forma diferente. E aí, antes de eu passar a palavra para a Sara, só prosseguindo um pouco aqui com as nossas discussões, tudo isso, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, é justamente para mostrar a vocês que o direito, ele não apenas tem uma multiplicidade de sentidos, mas ele vai apontar para uma questão que também é muito grave, que é a de saber qual é o direito, ou nessa expressão latina, quid juris. Então, nesse caso que eu mostrei para vocês, né, não da mulher que furtou algo para comer, mas o caso da pessoa trans. Qual o direito que eu vou aplicar? Essa pessoa pode ou não mudar o nome e o gênero no registro civil, na sua certidão de nascimento. Vamos ver o que é que diz Wilson Batalha. Wilson Batalha, num livro publicado em 1999, diz o seguinte: demonstrado o equívoco, nesse como em outros pontos, admite-se a retificação do registro. Entretanto, quando o sexo foi corretamente declarado, ele está dizendo o seguinte: eu nasci morto, né? Aí por equívoco botaram lá, do sexo feminino, né? Porque morto é um nome incomum, ninguém sabia se era morto ou morto, e o oficial do registro civil botou feminino. Por equívoco, ele diz, por equívoco pode mudar, mas quando o sexo foi corretamente declarado e a pessoa interessada pretender modificar o assento sob a alegação de haver ocorrido transmutação de sexo, tal pretensão não pode merecer acolhida, porque cientificamente não pode ser modificado o sexo e a transformação da aparência externa não pode ser relevante para o direito. Isso é o que defendia Wilson Batalha em 99, nesse livro de 99. Aí a gente tem um outro lado da questão. Maria Berenice Dias, no seu Manual de Direito das Famílias, publicado em 2015, diz assim: a falta de coincidência entre o sexo anatômico ou biológico, né, e o psicológico chama-se transexualidade. Como se afigura o presente caso, sob exame, né, sob exame, o que a gente está analisando aqui, e quando existe divergência entre a identidade civil e a identidade sexual, deve espelhar a identidade social. Então, o que ela está defendendo? É possível, sim, haver modificação. Porque eu tenho uma divergência entre a identidade civil e a identidade sexual, né? Olhem que situação. Uma pessoa que nasceu biologicamente homem, e se vê como mulher, se veste como mulher, e para as pessoas até aparece como mulher, e aí ela apresenta uma certidão de... Ela vai embarcar num voo, e aí coloca lá, José Antônio. Né? Então, assim, vejam um constrangimento. Mas, não, mas aqui está José Antônio, a senhora é a mulher, né? Como é o nome da senhora? Não, é José Antônio, porque eu sou registrada como José Antônio e tal. Vejam que essas questões, elas motivam uma mudança de paradigma, tá certo? Mas eu não estou dizendo que isso já é pacífico, não, pessoal. Ainda há muita resistência, né? Ainda existe a ideia de que isso não é natural. Isso fere a moralidade, isso fere a moral cristã, né? E se a gente for rigoroso mesmo em relação à moral cristã, a gente vai observar que Jesus, ele não escolheu os seus discípulos entre os doutores da lei, entre as pessoas mais nobres daquela sociedade, aquelas que tinham ou que pareciam serem as mais corretas, sequer. Ele chamou para a missão justamente aqueles que muitas vezes nem eram tão bem vistos. Cobrador de imposto, pescador, pecadores, né? E até mulher, o que era incomum para a época, a mulher seguir um grupo de homens, né? E ser tratada de maneira igualitária. Talvez essa seja a moral cristã que, de fato, Jesus tenha nos ensinado. Deixa eu ver o que é que... Alguém está com a mão levantada aqui. Vamos lá.
Isaac. Acho que tem outra Sara também. A questão da mudança do registro civil. Aconteceu uma coisa comigo esse ano, que eu fui fazer um documento, no caso o cartão do SUS, que eu já tinha tentado fazer uma vez. Sim. Aí tinha saído como sexo feminino. Não, foi algum erro da mulher, da pessoa que fez, que era atendente do hospital. Aí eu deixei isso para lá. Aí, em outra vez, numa aula no IF, no tempo que eu ainda estudava no IF, tinha que fazer um currículo Lattes. Aí eu colocava todos os meus dados direitinho e sempre quando eu confirmava, eu não conseguia fazer, tinha que alguma coisa estava errada. Eu não sabia o que era. Sendo que aí eu fui fazer de novo o cartão do SUS esse ano já, uns 2 meses, 3 meses atrás, e aí eu falei de mulher, eu falei para a moça que me atendeu, eu tentei fazer alguns anos atrás e a pessoa que fez colocou feminino. Aí ela, vixe, aí tentou, quando terminou de fazer, ela, não, o erro não foi dela, não, o seu registro é feminino, você legalmente é uma mulher. Aí eu olha aí. Depois de 21 anos, descobri que eu sou uma mulher. Pois aí é. Falei, e agora, o que é que eu faço para ajeitar isso? Porque na minha cabeça ia ser uma burocracia enorme, justamente por causa dessas coisas que a gente vê de pessoas trans querendo mudar seu registro, não consegue. Aí pronto, lascou. Vai ser Vou me virar nos 30 para fazer isso. E aí, como é que eu faço isso? Já estão vendo aqui até vantagem, porque você não precisa, não precisou se alistar, olha só. Pronto, aí ela não, eu moro no interior e aqui não tem nada na cidade que eu moro. Ela fez, não, você vai em Açu, é uns 40 quilômetros daqui, 50, leva seu RG, tal documento, e lá na hora mesmo você faz. Eu fiz, e tem algum prazo, tipo 3 meses, 4 meses para conseguir isso, porque eu já via tanta dificuldade nessa questão, que eu pensei que ia ser um bicho de 7 cabeças. Ela, não, na mesma hora, quando você chegar lá, ele já faz na hora, já sai na hora. Você já sai de lá como homem. Aí, sem nem advogado, na verdade, porque uma retificação... Eu fui lá, deu tudo certo, rapidinho, fiz aquilo. Um processo que na minha cabeça ia ser um bicho de 7 cabeças, foi a coisa mais simples do mundo. Pois é. Eu fico imaginando que para mim isso foi fácil, porque para uma pessoa trans que se vê como mulher, não tem essa mesma simplicidade. Porque a gente ainda é muito apegado ao que é natural, né? Ao que é normal, né? Ao que é, enfim, esses paradigmas de outras eras, né? De outras épocas. Professor? Oi, não, Sara? Não, pode falar. A questão que o senhor levantou de uma mulher... Rapaz, eu já vou usar esse seu exemplo agora nas aulas que eu vou dar, né? Já vou utilizar, Foi fato verídico. Olha de verdade. Faz nem 3 meses que isso aconteceu. Aí, pronto, o senhor usou como exemplo uma trans que vai para um voo e dá o nome de José Antônio. Isso aconteceu uma coisa parecida também, eu presenciei justamente no dia da prova do Enem. Eu fui fazer a prova e na sala que eu estava, tinha uma mulher trans, que eu sempre vejo por aqui pela cidade, porque é uma cidade pequena, eu sempre via ela e, assim, eu vi uma mulher. Beleza, eu nunca soube realmente, é uma mulher. A aparência dela, tudo. Aí, na hora da prova, o monitor fez a chamada e tal, e Eliésio alguma coisa. Aí ela estava mais ou menos assim do meu lado, aí ela levantou a mão. Aí eu fiquei olhando assim, de certa forma foi um constrangimento. Eu percebi um certo desconforto dela, e por coincidência ou não, ou pode ter sido apenas uma coincidência, no outro domingo, ela não foi para a prova. Eu não sei se pode ter causado algum constrangimento forte nela ou se foi alguma coisa, outro tipo de coisa. Faz quanto tempo isso? Foi na prova do Enem, a última prova que teve do Enem. Há um ano. Mas não existe a classificação do nome social? Tipo, mesmo que você tenha no registro civil o nome masculino, mas tem uma opção lá na inscrição do Enem que você pode colocar o nome social, para justamente quando for na hora da prova não haver esse acontecimento. Existe essa possibilidade, né, José? Existe, mas acho que não houve esclarecimento, né? Não houve esclarecimento. Eu não sei, pode ter confusão, mas chamaram o nome Eliésio, não chamaram o nome que ela pode se identificar. Talvez ela própria não saiba que
pudesse ter essa... Provavelmente. Aí, tipo, eu acho que causou um constrangimento. Eu percebi ela desconfortável na hora que ele falou o nome, e na outra semana ela não apareceu. Pois é. Pode ter sido por isso eu não sei o motivo, mas ela acabou que não foi na próxima semana. Excelente. Excelente a sua colocação e seus depoimentos, né? Paulo e Bárbara. Não, só para complementar, né? Pois não, Paulo. Eu disse sobre situação de mulheres trans. Eu tive uma professora, doutora, mulher trans, que enfrentava dificuldades dentro da própria universidade. E a gente até pensa assim, né? Um local que seria possível você pensar, ter uma mente aberta sobre determinadas situações. Infelizmente, ainda não evoluímos nisso. Dentro da própria universidade, ela contava alguns relatos e, enfim, muito difíceis assim, que ela tinha que enfrentar. Uma pena. É verdade. Até as coisas mais simplórias, como o uso do banheiro, né? Então, assim, a gente, mas essa frescura, né? Por que não entra no banheiro X? Tem que botar um banheiro para pessoas trans, né? Tem todo esse cuidado. É a mesma lógica de dizer, para que botar rampa em cada sala da sala de aula para cadeirantes, se a gente não tem nenhum cadeirante, né? É porque a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Eu me lembro que eu dava esse exemplo do cadeirante e a gente sempre brincava assim, nunca tive aluno cadeirante. Mesmo no semestre, um dos semestres que eu dei essa aula, desse exemplo, uma aluna minha sofreu um acidente e ela teve que ir de cadeira de rodas para a aula durante alguns meses. E aí ela disse, professor, eu nunca imaginei como é importante a acessibilidade, né? Existe até uma prática no Ministério Público que uma das nossas funções é justamente a de atuar na defesa dos portadores, das pessoas com deficiência. E durante o estágio de adaptação dos promotores, que depois que eles passam um concurso, né, tem um estágio de adaptação de cerca de 30 dias, uma das experiências é justamente eles andarem na cadeira de rodas pela Procuradoria, né, pelo prédio da Procuradoria. Alguns andam vendados, né, com os olhos vendados, outros com os ouvidos tapados, porque assim a gente começa a experienciar o que essas pessoas que às vezes passam despercebidas de nossa realidade enfrentam como dificuldades no dia a dia. Eu tive uma experiência dessa no fundamental, professor, aqui na escola aqui da minha universidade. Eles pegaram a cadeira de roda, vendaram a gente. É muito importante, é muito importante. E nessa escola não tinha acessibilidade nenhuma, não tinha rampa, não tinha nada, a gente tinha que se virar. Já senta aí, não se levante e tente ir para onde você quiser. Lascou. Exatamente, né? Professor? Exato. Pois não, Larissa. Fazendo um adendo nessa fala que o senhor colocou, eu tive uma experiência parecida quando eu estava na geografia ainda. A gente tinha uma disciplina de Introdução à Educação Especial. Aí um dia a professora levou uma cadeira de roda, levou também alguns panos e tal, e pediu para a gente ficar em duplas. Então ela vendou uma pessoa e a outra seria a que iria guiar, e a gente viveu várias experiências desse tipo para saber como é que estava essa acessibilidade no nosso setor. E a gente se deu conta que estava faltando muita coisa, né? E não era só no nosso setor. E se na universidade estava assim, imagine em outras escolas e em outros locais. Pois é, Larissa. É excelente esse depoimento. Bárbara. Então, aquelas 3 coisinhas. Primeiro, falando sobre o caso da mulher trans, acho que da sala de prova do Isaac, do Enem, né? É que tem uma coisa também na prova do Enem, que quando você coloca o nome social e você não é registrado, tipo, não foi mudado seu registro, eles colocam os 2 nomes. Então, fica, tipo, o nome do registro e o nome social. Então, pode ter sido que, tipo assim, a pessoa que estava aplicando a prova fez de pura maldade, porque eles recebem orientação para isso, entendeu? Tipo, fez assim... por não se importar, e aí por isso a pessoa se sentiu bem mais constrangida, porque, tipo, pensar, coloquei o nome lá para não passar por isso, e não vou, sabe, tipo, não, e tive que passar por isso mesmo assim, porque eles, quando não tá mudado na certidão, no registro e tal, a pessoa tem que fazer a assinatura e tudo, enfim, questões burocráticas, né?
A outra coisa que eu ia falar é sobre comparar, tipo, causas sociais, problemas sociais, para, tipo, conseguir ter uma referência. E, assim, não falando sobre, não comparando a dor daquilo para dizer que uma coisa é pior do que a outra, mas, por exemplo, teve até, acho que até a década de 60, em alguns lugares, eu realmente não sei direito a data, tipo, pessoas negras eram proibidas de utilizar os mesmos banheiros que pessoas brancas. E hoje a gente vê uma coisa dessa e acha um absurdo. Então, por exemplo, eu acho que pensar por esse lado faz você refletir um pouco sobre como também é muito absurdo uma pessoa trans não poder usar o banheiro, né, tipo, do gênero dela. Tipo, e ter que usar um banheiro separado. E aí, a outra coisa que eu ia falar sobre essa questão de acessibilidade, e as pessoas até falarem que não precisam, tipo... Não precisam de iniciativas para dar independência a minorias dentro de diversos setores, porque nunca vi essas pessoas aqui, mas, no geral, essas pessoas não estão nesses lugares porque a pressão psicológica que elas já sofreram a vida toda, assim, de, tipo, não receber esse apoio, essas possibilidades, esses direitos mesmo, faz com que as pessoas se afastem desses lugares e muito também por saber que não vão ser acolhidas, que lá não vai ter espaço para elas. Então, por isso que essas pessoas não vão para esses lugares. Enfim, era só isso. Muito obrigado, Bárbara. É exatamente isso, né? Isso só mostra que a gente muitas vezes só consegue vislumbrar ou entender, compreender a dor do outro quando a gente passa uma dor parecida, né? Ou quando a gente experimenta aquela dor, né? E, infelizmente, a gente vive um momento de extremismos em que o diálogo está muito dificultado e cada vez mais fica difícil a gente ter essa empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro, porque o outro é visto como um inimigo, o outro é visto como algo diferente que deve ser muitas vezes exterminado, né? E isso é lamentável, principalmente quando a gente considera a formação do nosso profissional, que deveria ser voltado para o acolhimento, para o diálogo, para a composição, né? O que mais, pessoal? Muitas discussões, né? Maria Santos. Professor, eu só ia falar uma coisa que aconteceu aqui na minha cidade também, que vocês falando em transexuais, e aí eu lembrei disso. Aconteceu aqui. Tem um bar aqui na minha cidade que o dono do bar era muito amigo de uma transexual, sabe? E ela frequentava, assim, um bar, tudo normal. Ele era tão amigo que ele ia pagar... Ele não tinha familiaridade com ela, assim, de ser da família e tal, mas ele ia até pagar o transplante de silicone, os seios dela e tal. E aí ela tava no banheiro com a mãe, porque ela saiu muito com a mãe. E aconteceu que a mãe dela tava fazendo xixi, eu não sei o que foi, mas aí abriu a porta do banheiro e ela ficou gravando a mãe pelada. Foi uma confusão, sabe? E o garçom que tava lá, ele falou assim, você pode, por favor, parar de gravar, porque tem outras pessoas no banheiro se sentindo incomodadas e tudo mais, porque ela realmente tava gravando lá e o pessoal passando, as mulheres passando. E aí essa menina foi nos stories dela no Instagram e ficou, gente, eu fui muito maltratada lá, eles me pediram para sair do banheiro porque, enfim, não me aceitam no banheiro só porque eu sou, assim, transexual, não me aceita como uma mulher, entendeu? Então, assim, de uma certa forma, ela manchou uma luta de umas pessoas que realmente precisam de... Sim, ela gravou a mãe dela. Foi uma história, assim, bem... É porque aqui na Misada tem muitas essas coisas, sabe? Aí foi essa mulher lá com as calças baixas, ela gravando, não sei o que, foi. E aí mancha, tipo assim, a luta de outras pessoas que... O problema é que, às vezes, a pessoa se vê tão indignada e tão sem acolhimento que termina, assim, não pensando racionalmente também sobre a melhor maneira, né? A maneira mais estratégica e tal. Pois algumas pessoas nem se importam tanto com isso, mas mais com a mídia, porque ela foi lá, falou mal do dono do bar, que era amigo dela e tudo mais, dizendo que ela sofreu transfobia, essas coisas. Interessante. Deixa eu só prosseguir aqui. Vamos lá. A gente vai dar um intervalozinho, pessoal, e aí
Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo de 8h20, daqui a 7 minutos, aí de 8h30 a gente retorna, certo? Só para a gente levantar um pouquinho aqui. Mas antes disso, eu só queria concluir aqui com vocês essa outra compreensão. Muitas vezes, a nossa percepção do direito ela é limitada porque o paradigma, o modelo de direito que a gente tem, o único modelo que a gente tem, é um modelo ocidental de direito. É o que a gente vê nos filmes, é o que a gente vê nas séries, né? Mas é preciso ter em mente que esse modelo não é o único modelo. Não existiu só esse modelo de direito. Não existiu só essa forma de resolução de conflitos. E essa concepção ocidental do direito, ela tem características que, por vezes, não vão ser encontradas em outras manifestações do direito. Por exemplo, a concepção ocidental do direito, ela pressupõe a estatalidade. Então, até muito pouco tempo, a ideia predominante era de que o direito ele só existia no âmbito do Estado. Eu só poderia imaginar algo como direito se fosse produzido pelo Estado, certo? Hoje a gente tem outras percepções de formação jurídica, de fontes do direito, que não necessariamente atendem a essa estatalidade. E ligado à estatalidade, a própria ideia de burocratização. Eu tenho a formação do direito, a gênese do direito, vinculada a vários órgãos espalhados por todo o Estado, de forma a que cada um tenha o seu quinhão de importância, o seu quinhão nessa função de fazer o direito, certo? Só que essa burocratização também pressupõe a ideia de um Estado complexo. Quantas concepções do direito são simplificadas, porque também são sociedades mais simples, certo? Então, mais uma vez, não é a única forma de a gente encarar o direito. A ideia também de sistematização, aquela concepção de que o direito é um todo coerente, é um todo racional, né? A ideia de racionalidade. Então, não pode haver brechas no direito, não pode haver incoerências no direito. Todo dia a gente constata incoerências, todo dia a gente constata instabilidades. E isso decorre do fato da constatação de que essa ideia de sistematização é apenas um ideal. Mas o direito é formulado por seres humanos que são falíveis, que são imperfeitos, que são, muitas vezes, têm suas vontades viciadas, né? São orientados por interesses muito mais particulares, por vezes, do que sociais ou coletivos, e essa sistematização é traída. Vejam que essas características da concepção ocidental do direito, elas podem nem sempre estar presentes, tá certo? E isso vai reforçar a ideia de que a gente precisa pensar um pouco além dessa caixinha para que a gente possa ter uma abertura para a forma do direito que a gente quer efetivamente construir, certo? Bom, aí a gente vai para a questão do fato ou fenômeno social. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar 10 minutinhos para que vocês possam tomar uma água, se levantarem aí, né? Como a aula é extensa até às 10 horas. E quem não assistiu ao vídeo que eu coloquei para vocês lá, é um vídeo de 10 minutinhos, exatamente esse período, de professor Alisson Mascaro. Aí, na volta, a gente vai retomar o slide, a discussão do texto e o vídeo de Alisson Mascaro. Aí eu começo com a pergunta lá de Rebeca e a gente vai desenvolvendo as questões que vêm do texto, tá certo? Então, eu vou desligar aqui o som e o vídeo para vocês ficarem à vontade. Aqui são 20 e 18 no meu relógio. 20 e 28 eu estou de volta, certo? Mas eu estou com o áudio aberto.